Olá a todos, meu nome é Mara Vassila, sou arquiteta e cantora. Agradeço à Embaixada da Romênia e à Associação Art Deco Buenos Aires pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha cidade, Bucareste. A cidade onde eu nasci, estudei, me formei e cantei várias vezes. A arquitetura Art Deco na Romênia no período interbélico foi um grande sucesso. Por causa das afinidades com a França, foi assimilada rapidamente e interferiu com outras linguagens, como o estilo neo-romeno e o ecleticismo acadêmico. Procurando uma identidade moderna, nosso país escolheu o modelo cultural francês. Assim aconteceu a sincronização com a modernidade ocidental e a emancipação à frente do Oriente ainda medieval. Mais do que em outras cidades europeias, Bucareste, a pequena Paris naquela época, a nova capital da Grande Romênia após a Primeira Guerra Mundial, precisava de edifícios representativos e espaços urbanos que mostrassem o prestígio e a vontade de desenvolvimento da nação romena. Por isso, a arquitetura Art Deco, ao mesmo tempo aberta ao futuro e permissiva à tradição histórica, tornou-se a fórmula de escolha para a nova sede de vários programas residenciais, instituições estatais, para edifícios comerciais, teatros, cinemas, hotéis, que completam a silhueta da cidade com a vibração alerta de torres de esquina, pérgolas, sótãos recortados e terraços escalonados, que evocam o típico motivo Art Deco do zigurate. Esta fórmula muito elegante da área de esquina é a razão pela qual o Hotel Union, a obra do arquiteto Arghir Culina, se tornou um dos monumentos Art Deco mais importantes de Bucareste. Conheço muito bem essa área da cidade porque é do lado da minha faculdade, onde passei 6 anos da minha vida, a Universidade de Arquitetura e Urbanismo Ion Mincu. O edifício se encontra no cruzamento da Rua Academie com a Rua Ion Campinano. A construção começou na primavera de 1929. O novo edifício, cuja construção durou até o final de 1931, substituiu um antigo hotel, também chamado Union. O piso térreo, utilizado como pedestal, está visualmente separado dos pisos superiores por uma faixa horizontal contínua, interrompida apenas na zona central das fachadas por várias filas de elementos decorativos verticais. As fachadas do prédio Union são dinâmicas, as linhas verticais das janelas sendo muito visíveis. Os recessos são altos e contornados por faixas lisas ou perfiladas. Na parte superior, podemos ver a retirada gradual dos últimos níveis, varandas contínuas e decorações mais ricas. O volume de canto alongado, sustentado por uma série de elementos decorativos verticais, fica entre as duas alas do edifício, construídas ao longo das ruas. O canto do Hotel Union tem uma silhueta esguia, visível de vários ângulos do cruzamento, e é fragmentado em várias faixas verticais planas, convexas e côncavas. Acima, o topo do edifício e a sua silhueta em forma de zigurate se elevam em um crescendo abrupto. Deixando para trás o Hotel Union, podemos chegar rapidamente na Calea Victorii, uma das minhas ruas preferidas da capital da Romênia. No número 35 encontramos o Palácio dos Telefones. A escolha do estilo Art Deco não foi à toa. O telefone era considerado um símbolo de progresso, de confiança no futuro, e esse estilo arquitetônico transmitia na época as mesmas ideias. Em abril de 1933, menos de um ano e meio após o começo da obra, o edifício mais alto da capital naquele tempo foi inaugurado na presença do rei Carlos II. Foi o primeiro arranha-céu de Bucareste e foi construído sobre uma estrutura de metal, sobreviveu a 4 grandes terremotos e também ao bombardeio de 1944. Projetado pelo arquiteto holandês naturalizado romeno Edmond van Sanen Algi e pelos arquitetos americanos Walter Freud e Louis Wicks, o Palácio dos Telefones, com a sua modernidade surpreendente, foi recebido tanto com admiração quanto com crítica. Com 53 metros de altura, suas fachadas revestidas de pedras brancas e inúmeras decorações geométricas, o edifício se destacou no meio à arquitetura histórica da Calea Victorii, criando um contraste com a sua silhueta de arranha-céu americano. Até 1971, quando o Hotel Intercontinental foi inaugurado, foi o edifício mais alto de Bucareste. Para alguns, o novo prédio é criticado e descrito como um silo para cereais sem estilo. Os críticos se concentraram não apenas na novidade de arquitetura e no tamanho do edifício,
mas também no fato de o palácio ter sido construído no lugar do famoso terraço o Tetelechano, um refúgio favorito dos escritores e artistas do tempo. Mas esse sítio foi escolhido após estudos técnicos cuidadosos. Decidiu-se que a distribuição mais cautelosa e econômica da rede de cabos seria sua centralização em uma área próxima do círculo militar. O Palácio dos Telefones se consolidou como um edifício emblemático da Calha Victoria e também como um dos edifícios Art Deco mais importantes da capital. A aproximação dessa nova estética é muito evidente na escultura também. A linguagem moderna da área dos monumentos públicos e funerários é interligada de um jeito mais íntimo com a tradição nacional, ou clássica. Aqui existe uma tendência por um decorativismo refinado, sustentado por uma construção rigorosa, a geometrização das formas, sua modelagem em grandes planos de origem cubista e a preocupação pela harmonização das esculturas com a base. Essas particularidades inscrevem o monumento dos aviadores no registro Art Deco. Obra do escultor Yossi Fekete em colaboração com a Lídia Kadzebue, foi concluída em 1935 e construída por iniciativa do rei Carlos II, do professor Dr. Ioan Cantacuzino e de 3 importantes aviadores romanos. Representa uma homenagem para os heróis dos ares. A construção, com altura total de 20 metros, é composta por esculturas de bronze, colocadas sobre um pedestal de concreto armado, revestido de pedra. Fundada em 1901, a Sociedade dos Funcionários Municipais de Bucareste foi uma das várias sociedades de funcionários públicos estabelecidas no final do século XIX e no começo do século XX. O objetivo era conceder empréstimos e ajudar as autoridades e suas famílias. Mesmo se funcionaram até depois da Segunda Guerra Mundial, poucas dessas empresas conseguiram meios financeiros para construir um prédio novo, representativo pelas suas atividades. O Palácio da Sociedade dos Funcionários Comunais foi inaugurado em 1934. A construção foi feita a partir de doações públicas recebidas entre 1922 e 1931. Assim, o prédio situado na Rua Batiste número 14 é um dos testemunhos arquitetônicos dessas sociedades típicas da época. O edifício foi construído entre 1932 e 1934 como um espaço de convívio e reuniões, de acordo com os planos dos arquitetos Ioan Roșu e Radu Kulcher, e tornou-se um edifício icônico da Art Deco em Bucareste. Na altura da sua inauguração, o palácio contava com o maior salão de festas do capital, de aproximadamente 400 metros quadrados, e incluía ainda um restaurante, vários ginásios, banhos, uma pista de bowling, sendo também um dos lugares preferidos pelos amadores de teatro e exposições. A transição entre o ecleticismo e o modernismo é visível nas composições geométricas reguladas, sem respeitar a sistema clássica, a tendência sendo a isolação dos elementos. Assim, eles aparecem como ornamentos livres num fundo neutro. É o caso desse edifício, que parece uma colagem de formas, volumes e elementos decorativos. As suas fachadas são articuladas por um grande volume complexo que se localiza acima do canto oco do edifício. A construção ganha relevo graças aos elementos como seus volumes angulares, a entrada recuada, as varandas poligonais ou as linhas horizontais perfiladas dos toldos. Estes estão ligados por diferentes acabamentos coloridos, pelos perfis decorativos lineares e pelos motivos geométricos ou vegetais da ferragem em cores escuras, que formam um contraste elegante com o branco do edifício. Para descobrir os outros tesouros de Bucareste, convido vocês a visitar minha cidade. Muito obrigada!